Então, vamos dar início ao estudo do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os elementos gerais do universo. O primeiro item que ele coloca é o conhecimento do princípio das coisas, né? Como tudo começou. É a primeira indagação de Kardec, né, para que os espíritos possam esclarecer. Então, Kardec faz a seguinte pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Né? É a pergunta que Kardec faz inicialmente aí. E a resposta ela é muito simples e muito direta. Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. É uma resposta simples, curta, né? Mas o homem realmente ele não tem a revelação de todas as coisas. Né? Como a gente já falou em outras aulas, né? Existem coisas que nós não temos nem mesmo condições intelectuais de compreender, né? Que o nosso cérebro ele não tem capacidade, né, para entender ainda, né? São coisas que vão além da nossa compreensão, né? Por isso que não é permitido ao homem que seja revelado, né, o princípio das coisas. Nós buscamos, através da ciência, obviamente, nós buscamos compreender esses princípios. E tudo aquilo que Deus nos permite compreender, né, os cientistas vão buscando as respostas e vão encontrando. Então, muitas coisas nós realmente podemos conhecer, né, mas não todas as coisas. Então, existem respostas que a gente não vai encontrar, pelo menos por enquanto, né, nesse nível de... Pedro, Oi? você falando disso me lembrou uma discussão que eu tive há alguns anos atrás com uma pessoa conhecida. Logo quando eu comecei a ler um pouco mais sobre o espiritismo, né, entrar na doutrina, essa pessoa, ela falou para mim que às vezes ela duvidava da existência de Deus, porque ele não sabia como que, assim, uma forma prática dele saber que Deus existe. Ele não tinha essa resposta. E aí no livro dos Espíritos fala um pouco sobre isso, mas ainda não diz exatamente quem é Deus ali, como a gente na nossa imagem, na nossa inteligência humana gostaria de uma resposta clara, né? E aí na época eu peguei e falei exatamente isso, que eu achava que muitas coisas a gente não tinha capacidade de entender, mas eu fiz essa associação a partir do Nosso Lar, de André Luiz, porque é um livro que mostra, né, o plano espiritual de uma forma que hoje a gente consegue entender, mas que há 500 anos atrás, por exemplo, se viesse essa, como é que eu vou dizer, essa mensagem, né, as pessoas que viveram aqui há 500 anos atrás não conseguiriam ter dimensão de que aquilo é real, que aquilo é palpável. Aí eu acredito Exatamente. que a dimensão do que é Deus, de quem é Deus, deva ser da mesma forma. Que num futuro a gente talvez tenha uma capacidade de compreender melhor a divindade criadora. E hoje a gente ainda não tem essa capacidade. Seria mais ou menos isso, Eu certo? acredito que sim. Acredito que sim. Né? Como na época de Moisés, a maneira como a lei foi transmitida para os homens, né? Sim, 2000 anos antes de Jesus, como na época de Jesus, a maneira como Jesus ensinava já era muito diferente, né? E como muitas coisas que Jesus dizia, ele sabia que não iam ser aplicadas naquele momento. Ele dizia que os homens daquela época eram muito duros, que eles ouviam, mas que não entendiam, que eles viam, mas que não acreditavam. Né? E hoje nós ainda estamos tentando entender, né? E praticar aquilo que Jesus ensinou há 2000 anos. Né? E sim. Nosso Lar foi escrito na metade, né, do século XX. Né?
E muita tecnologia que é apresentada no livro Nosso Lar, muitas coisas tecnológicas, né, que já existia lá, não havia ainda aqui na Terra. E hoje nós temos. Então, Nosso Lar antecipou o desenvolvimento de muitas tecnologias, né, que hoje aqui na Terra nós já utilizamos, né, mas que na época que o livro foi escrito não tinha ainda. Né? Então é isso, é um avanço, né, um progresso que a gente tem que conduzir cada um de nós no seu próprio passo, entendendo que o planeta também faz esse progresso, né? O planeta também tem essa evolução em andamento, né? E que para a gente poder acompanhar o progresso do planeta, né, a gente também tem que desenvolver, né, as nossas capacidades, né, de amar ao próximo, né, da caridade, né, que Jesus veio ensinar há tanto tempo. A gente precisa de tudo isso para que a gente possa acompanhar o progresso do nosso próprio planeta, né, que não está parado. Né? O planeta evolui junto, né, dentro de uma escala planetária que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Né? Quem tiver alguma dúvida sobre isso também, a gente pode voltar um pouquinho e vamos certamente falar sobre isso novamente em algum momento. Né? Então, essa é a primeira pergunta desse capítulo. E Kardec, ele faz a pergunta número 18 de acordo com isso que a gente estava falando agora. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta é aquilo que a gente estava dizendo. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Né? Então, na medida que a gente vai evoluindo, o véu vai se levantando. Então, a gente começa a enxergar coisas novas. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ou seja, a gente vai compreendendo aos poucos cada vez mais. Mas tem coisas que a gente ainda não pode compreender porque não temos, né, faculdades, né, para isso. Ou seja, a gente não tem capacidade mesmo intelectual. Né? Esse corpo físico nosso, ele nos limita, ele nos bloqueia. Mas, como nós sabemos, o próprio corpo físico, ele também evolui. Né? Faz parte da evolução, né? A evolução espiritual, mas é a evolução também do corpo físico. Né? A evolução dos seres vivos, ela também está acontecendo. Né? Então, nós certamente poderemos ter uma transformação, né, nessas faculdades, né, na nossa capacidade de compreensão. Mas hoje ainda não temos. Né? Então, vamos para a pergunta 19. Essa tem respostas mais compridas. Né? Eu não sei se ficou muito pequenininho aí para vocês lerem. Mas vamos lá. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Então, é o que a gente estava dizendo, é a própria ciência, né, que faz essa descoberta, né? Vamos lá. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, a ciência ela foi dada por Deus. Tudo que a gente descobre através da ciência é por permissão de Deus. E ele continua respondendo. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência faz o joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, nós temos que enfrentar um inimigo íntimo nosso, que é o nosso orgulho, né? Porque a própria investigação da natureza, né, eu já ouvi relatos de muitos cientistas que
de tanto estudar, né, de tanto pesquisar, eles falaram, é impossível que não exista um Criador. Né? Então, eu já ouvi relatos de cientistas que descobriram Deus através da ciência. Por que eles conseguiram descobrir Deus através da ciência? Porque eles colocaram de lado o seu próprio orgulho. Né? Então, para a gente poder entender que tudo isso que existe é a criação de Deus, é a perfeição da criação de Deus, a gente tem que deixar de lado o nosso orgulho, né? O nosso orgulho enquanto humanidade de achar que nós somos o topo da evolução e que nada maior do que nós pode existir, né? Nada mais inteligente do que nós pode existir. Isso é o que os homens que negam a existência de Deus, eles estão apenas se colocando como o topo, né? E esse orgulho, ele impede o avanço da própria ciência, né? Porque limita, né? O poder investigativo é limitado, porque ele se considera, né, maior do que a própria criação, não é verdade? E do que o próprio Criador. Né? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa pergunta? Podemos avançar. Então, vamos lá. Conhecimento do princípio das coisas. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, né? Então, quer dizer, a gente pode receber, sem ser através da ciência, uma comunicação mais alta, mais elevada, que vai além dos nossos sentidos, né? Então, aí seria o quê? Seria a inspiração, seria uma comunicação direta, né, revelando para nós coisas que a gente não teria capacidade de aprender sozinho. Né? É alguém que vem de um plano superior para trazer uma informação que a gente não iria descobrir nunca. Né? Se a gente fosse depender das nossas próprias pernas, do nosso próprio raciocínio. Certo? Então, a resposta é também muito simples e direta. Né? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então, essas revelações que podem vir por meio de inspirações, né, são aqueles casos em que vamos dar um exemplo assim, um cientista acorda com uma ideia, algo que ele nunca tinha pensado, é uma ideia completamente nova, né? E ele pensa, eu tive essa ideia, né? Mas na verdade a ideia foi inspirada a ele ou durante um sonho, né? Ou até mesmo, né, em casos mais explícitos, né, durante uma comunicação mediúnica, que existe também, né? Mas as ideias vieram sempre de um plano superior, que nós aqui, com as nossas próprias pernas, não teríamos condições de chegar a essas conclusões, a ter esses entendimentos, né, tão avançados. Né? E isso é necessário, isso foi importante, né, óbvio, né, para o desenvolvimento da humanidade. Em muitos momentos, né, nós precisamos receber essa comunicação, né, que Deus julga, né, que seja conveniente para o avanço científico, né, o avanço da nossa humanidade. Certo? Vamos lá. Aí ele inicia um outro tópico, que é o tópico espírito e matéria. Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Que
Kardec faz. Eu acho que as perguntas dele são muito boas, né? A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou ela foi criada por ele em dado momento? E a resposta também é muito simples. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão nos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja. Né? Então, Deus nunca esteve inativo. Né? Isso a gente pode comprovar também através de uma fala do próprio Jesus. Né? Jesus ele diz, em um dado momento, meu Pai trabalha sem cessar e eu também. Né? Então, Deus não para de trabalhar. Deus não para de trabalhar. Agora, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em algum momento? E a resposta é só Deus o sabe. Então, o único que pode responder essa pergunta é o próprio Deus. Então, a gente não tem como ter essa resposta através desses espíritos que responderam a Kardec. Eles mesmos não sabem responder, mas eles dão um parecer. Deus trabalha sempre. Deus nunca deixou de trabalhar. Então, a gente, através dessa resposta, a gente pode tentar dimensionar a grandeza da criação. A gente não tem como dimensionar isso, na verdade, né? Que é algo assim que vai muito além da nossa capacidade de imaginar, né? A grandeza da criação de Deus. Alguém quiser falar alguma coisa? Vamos continuar. Na questão número 22, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Então, a matéria ela tem realmente essas três propriedades? Ela tem extensão, ela nos impressiona os sentidos e ela é impenetrável? E a resposta é simples. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Então, isso, naquela época em que o livro foi escrito, há mais de 150 anos, fazia sentido a gente dizer que a matéria é tudo que tem extensão, tudo que impressiona os sentidos e tudo que é impenetrável. E hoje nós já podemos, através da própria ciência, entender que a matéria não é tão impenetrável assim. Hoje a própria ciência já nos mostra que um conceito antigo e que fazia muito sentido de que dois corpos não poderiam ocupar o mesmo espaço, esse conceito também já está sendo questionado. Por quê? Porque a matéria que nos constitui, que constitui tudo que está à nossa volta, a matéria é feita de átomos. Eu creio que todos vocês saibam o que é um átomo. Um átomo é uma partícula que há muito tempo se acreditava ser indivisível, mas hoje nós sabemos que o átomo ele é formado por partículas ainda muito menores do que o próprio átomo. Mas uma característica interessante do átomo, que a gente talvez seja um pouco difícil de entender, é que o átomo ele é constituído por partículas chamadas de prótons, nêutrons e elétrons, sendo que os prótons e nêutrons ficam no núcleo do átomo e os elétrons ficam girando em volta do átomo. Mas a maneira como esses elétrons giram ao redor do átomo é que faz com que o átomo tenha a sua impressão de solidez. Porque entre o núcleo e os elétrons existe um grande espaço. Então, o átomo nada mais é do que espaço vazio.
com algumas partículazinhas girando ao redor. E o que faz essa sensação de impenetrabilidade da matéria é justamente esse movimento, né, em altíssima velocidade desses elétrons ao redor do átomo. Né? Não tem como a gente demonstrar isso aqui agora, mas nós sabemos que essa impenetrabilidade ela está sendo questionada já. Né? Então, o que o espírito responde? Né? Do vosso ponto de vista, sim, porque vocês falam daquilo que vocês conhecem. Então, nós falamos de acordo com o que a nossa ciência nos permite compreender. Mas a matéria existe, continuando a resposta, no item 2 ali. A matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, a matéria ela pode ter uma sutileza, uma eteriedade, né, que vai além da nossa capacidade de impressão sensorial, né, e isso eu entendo. Por exemplo, né, o perispírito, né, o perispírito, que é a parte mais densa do nosso espírito, né, que a gente poderia dizer assim, o perispírito ele é feito de matéria, mas é uma matéria que nós não vemos. Mas algumas pessoas, os médiums, eles conseguem enxergar essa matéria, né, usando, né, uma percepção extrasensorial, que vai além dos nossos 5 sentidos corpóreos. Né? Mas nós não andamos por aí vendo espíritos. Né? A gente não anda por aí vendo os perispíritos que estão à nossa volta, mas eles estão ali. Né? Mas algumas pessoas conseguem ver. Por quê? Por conta da sensibilidade que possuem a esse tipo de material. Né? Então, são os médiums. E aí, dentro dessa pergunta 22, Kardec inclui um outro item, que é o item A. Que definição podeis dar à matéria? Né? Então, ele ficou curioso, né? Porque a pergunta dele fala, a matéria é isso, 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 e o espírito diz, não. Né? Vocês estão falando apenas do que vocês conhecem. Então, Kardec pergunta, então o que é matéria afinal? Se não é isso que a gente pensa que é. Né? E os espíritos respondem, a matéria é o laço que prende o espírito e é o instrumento de que este se serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, o espírito ele se relaciona com a matéria. Né? O espírito ele está preso à matéria, ele pode se utilizar dessa matéria como instrumento e pode exercer ação sobre a matéria. Tá? Então, nós temos todas essas capacidades. O nosso espírito ele age, ele atua, né, sobre a matéria. E aí, continuando a resposta. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Certo? A matéria é agente, intermediário com o qual auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Nesse caso, então, ele está se referindo à matéria como corpo. A matéria também como corpo. Né? O nosso corpo é a matéria. Né? Sim. Quando ele falou de prisão, eu imaginei, no caso, o Exatamente. corpo físico, né? Ele usando essa Sim. metáfora do corpo físico para poder explicar. Eu acredito que sim, Luana. Porque enquanto estamos encarnados, né, estamos presos a essa matéria. Mas se a gente entender que o próprio perispírito também é um outro tipo de matéria, que não deixa de ser, né? Mesmo desencarnados, nós ainda estaríamos presos a um outro tipo de matéria, né? Que é o perispírito, que é como, por exemplo, você citou em nosso lar. Em nosso lar, ali as pessoas, né, que interagem com aqueles, né, com aquela cidade, né, que é uma grande cidade, né, tudo aquilo lá é feito de um outro tipo de matéria, mas também não deixa de ser matéria. É uma matéria mais
sutil, como ele diz lá em cima, uma matéria mais etérea e mais sutil do que a que constitui o nosso corpo físico aqui, né, do mundo terrestre, mas não deixa de ser matéria também, né? Então vai um pouquinho além, né? Pedro, deixa eu só aproveitar para tirar uma dúvida. Eu não sei se seria o momento ideal. Caso não seja, você pode falar aqui para eu perguntar em um outro momento. Você falou sobre a questão do perispírito. O perispírito seria o intermediário, né? Seria como se fosse um modelo do nosso corpo atual, só que na verdade é o que liga o espírito ao corpo. Seria mais ou menos isso, correto? Sim, Mas o espírito espírito. necessariamente, o Hum, perispírito ele se molda de acordo com as encarnações e etc. Mas o isso. espírito, ele seria também uma forma de matéria, o espírito em si? Então, essa pergunta ela é pertinente, é óbvio que sim. Ela só é um pouco mais complicada de responder. Se o espírito também é matéria, eu acho que a gente não tem resposta para isso. Pelo menos por enquanto não. Eu acho assim, de acordo com os nossos conceitos atuais, né, científicos, de acordo com aquilo que a gente é capaz de entender, eu diria Sim. que espírito está mais para energia do que para matéria. Uhum. Embora a nossa ciência, né, já explica que matéria e energia elas são, né, elas se transformam uma na outra, né? Ou, né, que a matéria ela sofre a ação da energia, né? De uma certa forma, a energia é capaz de transformar a matéria. Mas como Einstein postulou, né, E igual a mc ao quadrado, né, energia é igual a matéria, né, porque é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, então Einstein postulou que matéria é igual a energia de uma certa forma, né? Ou seja, Uhum. toda matéria contém energia, né? Foi o que Einstein Então, o colocou lá espírito para gente. poderia ser, sim, uma matéria, só que uma matéria de características diferentes, no caso do perispírito e do corpo. É que a gente poderia chamar que como se tudo fosse um mesmo princípio, né? Se a gente pudesse pensar de uma forma talvez mais simples, tudo é um mesmo princípio em graus de condensação diferente, né? Aí Entendi. o espírito ele estaria numa forma mais etérea, que a gente, com a nossa linguagem, chamaria de energia. E o Sim, perispírito, matéria, mas uma matéria mais sutil, e o corpo físico, uma matéria mais densa, entendi. né? Mas ainda assim é muito difícil da gente explicar, né? A gente Entendi. está pensando aqui só em corpo físico, perispírito e espírito, mas são mais corpos, né? Não são só esses três. A gente fala desses três que são os mais conhecidos, mas existiriam outros também, além desses, né? Como se a gente pudesse ir se despindo cada vez que a gente evolui, a gente vai se despindo de um deles, né? Então, por enquanto, a gente está num muito denso, que é o corpo físico, né? Esse aqui de carbono, né? Mas em nosso lar, a gente não tem mais esse corpo de carbono, mas continua tendo um corpo, não é verdade? Ainda tem um Sim, corpo. E como eles dizem lá nas conversas, né? Cada um escolhe a forma que quer aparecer lá. Né? Os que têm esse mérito, né? Acho que nem todos têm mérito de escolher a forma como querem se apresentar, não. Mas os que têm esse mérito escolhem a maneira como querem aparecer para aqueles, né, que estão ali junto com eles. Não sei se eu consegui te responder de alguma forma, conseguiu sim, claro, ficou mais claro para mim, agradeço muito. né? Mas isso também não é claro para mim. Eu acho que Muito obrigada, Pedro. não tá muito dentro da nossa capacidade ainda não de entender, né? Mas Pietro Baldi explica no livro A Grande Síntese como se tudo isso fosse uma coisa só, né? Ele fala, né, dessa questão de matéria, energia e espírito. Ele fala como sendo alfa, beta e gama dentro do nosso conceito, né,
desse mundo que nós vivemos. Ele coloca como sendo alfa, beta e gama. E ele faz uma relação interessante. Ele diz que alfa se transforma em beta, que beta se transforma em gama, que gama se transforma em beta e que beta se transforma em alfa novamente, como se fosse um ciclo, né? E aí ele tenta explicar dessa forma que talvez facilite um pouco a nossa compreensão, né? Matéria se transforma em energia, energia se transforma em espírito. O espírito se transforma em energia, que se transforma em matéria, né? Talvez um dia a gente tenha a capacidade de entender um pouquinho isso melhor. Vamos. Obrigada, Pedro. Nada. E sempre é pertinente qualquer pergunta durante a aula. Vamos lá na questão 23 agora. O que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Aqui ele deu uma resposta mais curta, né? Kardec talvez não estivesse satisfeito com essa resposta tão simples, né? O princípio inteligente do universo. Ele queria saber um pouco mais. Então, Kardec acrescentou a questão A e perguntou, mas qual a natureza íntima do espírito? Né? Kardec era muito curioso, né? Que bom, né? Que ele conseguiu tudo isso para a gente. Mas a resposta continua, então. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. É isso que a gente estava falando agora há pouco, né, Luana? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Né? Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Olha que resposta interessante, né? Ele não responde, né? Ele não dá as diretrizes que Kardec esperava, né? Mas ele diz que o espírito é alguma coisa. Apesar da gente não poder ver, apesar da gente não entender, a gente sabe que ele existe, né? Certo? Então, continuamos ainda precisando evoluir um pouquinho mais para entender mais sobre essa questão da natureza íntima do espírito, né? Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, ele coloca a inteligência como sendo um atributo do espírito, né? Como se o espírito ele fosse dotado de inteligência. Mas como a gente não tem ideia do que é espírito, a gente pode confundir as duas coisas. O espírito é a inteligência para nós, porque nós não entendemos o que é espírito, mas a gente entende o que é a inteligência. Então, a gente acaba confundindo esses dois conceitos. Tudo bem? O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? Essa pergunta ela é um pouco mais difícil, né? Vamos lá. O espírito é independente da matéria? Né? Ou seja, o espírito poderia existir de forma independente da matéria? Ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz, né? Ou como o som é do ar? Né? E a resposta também. São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, gente, é o que a gente estava falando agora há pouco. A matéria, sem o espírito, ela não tem inteligência. Né? A matéria inanimada, ou seja, sem uma alma, né, sem o espírito, ela não tem inteligência. A gente estuda, né, lá nas séries iniciais do ensino fundamental, os seres inanimados. Né? O que são os seres inanimados? São pedra, a água, né? Enfim, o ar. Né? Por que eles são chamados de inanimados? Porque eles não são animados por um espírito. Né? Eles não são eles não são utilizados por um espírito para poder
transferir, né, essa inteligência. Então, na verdade, o que nos torna inteligentes, o que nos torna capazes de pensar, né, de agir de acordo com a nossa razão, é o espírito, né? Então, eu poderia dizer que o espírito independe da matéria? Não. O espírito sem a matéria, ele continua sendo espírito, continua sendo inteligência. A matéria que depende do espírito para ter essa capacidade intelectual, né? E aí Kardec também acrescenta uma letrinha A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então, o espírito é aquele ser inteligente. Tá? E a resposta é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, a gente só percebe a existência do espírito através da matéria. Porque a gente não tem sentidos para perceber o espírito quando ele não está ligado à matéria. Tudo bem? Por isso, então, que é dado para nós a mediunidade? É um canal de comunicação, né? Seria um canal de comunicação, seria um sentido além dos sentidos carnais, né? Porque essa comunicação muitas vezes é necessária. Eu acredito que sim. Entendi. Vamos lá, na questão 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E a resposta é: pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Tá? Então, a gente pode entender espírito sem matéria e matéria sem espírito somente pelo nosso pensamento. Então, a gente, através da nossa ideia, né, do nosso pensamento, a gente pode criar esse tipo de concepção. Matéria sem espírito e espírito sem matéria. Né? Questão 27. Há, então, dois elementos gerais no universo, do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três são o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Então, qual é a trindade universal que ele coloca aqui? Deus, matéria e espírito. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. E, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais. Então, são elementos, esse fluido universal, ele se distingue daquilo que nós chamamos de matéria por algumas propriedades que são especiais dele. Né? Propriedades que ele possui e que a matéria nossa, né, conhecida por nós, dentro das nossas características que nós somos capazes de entender, essa matéria ela tem algumas definições. E esse fluido cósmico universal, ele tem características que a matéria nossa não vai apresentar. Né? Características que se diferenciam. Né? Vamos dar um exemplo aqui. A nossa matéria, a matéria física, ela não pode ser, por exemplo, esticada infinitamente. Né? Mas uma pessoa, quando está dormindo, né, o perispírito dela pode se afastar, né? Pode ir para lugares muito distantes. E ainda assim ele continua ligado pelo cordão que mantém o perispírito ligado ao corpo. E esse cordão, ele se estica indefinidamente. Né? Ou seja, é uma propriedade material diferente das propriedades materiais que são próprias aqui do nosso mundo. Né? Então, por isso que
não são exatamente a mesma coisa, né, do nosso ponto de vista, né, daquilo que a gente é capaz de entender, certo? Ele continua a resposta. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. Então, ele diz, o fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria, como se fosse o elo que une o espírito e a matéria, o fluido universal. É fluido como a matéria? Não. É fluido como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito pode produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, sem esse fluido universal, a matéria não teria essa forma que nós encontramos aqui na Terra. Então, a matéria depende desse fluido universal para poder receber, né, os comandos, né, que são originais do espírito. Certo? E Kardec ainda pergunta, né, numa continuação dessa mesma questão, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Ele quer trazer sempre, de uma certa forma, para aquilo que a gente entende, né? Aí os espíritos respondem, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil do que se pode considerar independente. E que se pode considerar independente. Então, ele coloca aqui, né, que, na verdade, são modificações do fluido, né, mas são também matéria, né, de uma forma mais sutil, de uma forma mais simples, né, confirmando aqui o postulado de Einstein, né, que matéria é igual a energia. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Olha só a pergunta, né? Já que o espírito é alguma coisa, a gente não pode, então, chamar aos dois elementos gerais, um de matéria inerte, o outro de matéria inteligente? Ou seja, podemos chamar o espírito de matéria inteligente? Né? E os espíritos respondem, as palavras pouco nos importam. Ou seja, como a gente chama isso ou aquilo, tanto faz, né? Não faz diferença. Né? Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Né? As vossas controvérsias, porém, provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, a maneira como nós chamamos isso ou aquilo faz muito pouca diferença, né? Mas o fato da gente não conseguir se expressar corretamente é o que gera todas as confusões, né? Todos os desentendimentos, né? Porque a nossa linguagem, como ele diz, não consegue, né, falar tudo aquilo que a gente sente, né? Ou tudo aquilo que a gente não é capaz de sentir. Né? Bom, ele continua dizendo, um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão das duas coisas nos são desconhecidas. Tá? Se promanam ou não de uma mesma fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito,
Se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos, né? E os próprios espíritos não sabem. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando um dos princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo, isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por seus atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Então, eles não têm esse conhecimento, né? Os próprios espíritos não sabem responder a essa pergunta, mas eles dizem que acima de todas as inteligências existe a inteligência suprema que comanda tudo e que é chamada de Deus. Então, eles respondem de acordo com aquilo que eles né, têm capacidade de responder. Né? Eles também não sabem de tudo. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Alguém tentou falar alguma coisa? A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E a resposta, da matéria como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser um princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então, né, a gente pode ponderar, por exemplo, a gravidade. Aqui existe o peso, existe o alto, existe o baixo por conta da gravidade. Mas além do planeta, né, no espaço sideral, não existe gravidade. Então não existe peso, não existe alto e baixo. Então são coisas que nós não podemos ponderar, que nós podemos, né, ter um conhecimento, né, um entendimento maior, né? Então, a ponderabilidade, ela é um atributo da matéria densa do nosso mundo, mas não de toda a matéria que constitui, né, esse fluido, né, cósmico universal. Ok? A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E a resposta, de um só elemento primitivo. Né? Só existe um elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, um só é o elemento primitivo, e dele se transformam e se originam, né, os outros elementos. Okay? Mas a constituição básica de toda a matéria vai ser uma só. Tudo bem? Aqui nós entramos já em propriedades da matéria. Eu avancei demais, espera aí. Propriedades da matéria. Bom, 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Aí a resposta é: são modificações de que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Então, esses elementos que formam a nossa matéria, eles se modificam, eles se transformam, e com isso vão tornando os materiais diferentes uns dos outros. Aí, essa questão 31, ela tem uma explicação. Não, a 32 que tem. Não, é outra. Mas, enfim, essas modificações que a matéria sofre, elas vão fazendo com que o material se torne um pouco diferente um do outro, com propriedades e características diferentes. Ok? É isso que eles estão dizendo. De acordo com o que vindes dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? E a resposta é simples, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las.
A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades de todos dos corpos do mesmo modo, né? Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar, enfim. Então, né, a maneira como isso afeta cada pessoa pode ser diferente, né? Mas tudo vem de um princípio único. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo, né? Tudo é feito de um mesmo material princípio, né? E aí vem uma explicaçãozinha de Kardec, né? Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Então, a água e a água oxigenada. A água com oxigênio só, né, é a que a gente utiliza para beber. A água com 2 oxigênios ela se torna corrosiva, mas é a mesma matéria. Continua sendo hidrogênio e oxigênio, né? Transformação análoga pode se produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade, ou seja, o magnetismo, que é um assunto que a gente não tem como falar hoje sobre isso, mas o magnetismo ele pode, né, moldar a matéria, pode transformar, né, a matéria, né, dando a ela propriedades diversificadas, né? Por quê? Porque tudo é feito de um mesmo princípio, né? Tudo é feito de um mesmo elemento, né, original. Tá? Então, vamos lá. Ó, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, todos os corpos que consideramos simples, são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos, né? E podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Tá? Então, são elementos. Né? Então, para nós, são elementos diversos, mas são constituídos de um mesmo princípio inicial, né? De um mesmo elemento principal. Kardec pergunta ainda: não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão 2 propriedades essenciais, a força e movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? E os espíritos respondem: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode se tornar transparente e vice-versa. Né? Então, um corpo opaco que se torna transparente e vice-versa. Na verdade, então, isso que nós entendemos, né, que a matéria ela tem as propriedades de força e movimento, isso está certo. Ele está dizendo, isso está certo, essa opinião é verdadeira, mas isso pode mudar de acordo com a disposição das moléculas. Né? Tem um exemplo bobinho aqui que a gente pode falar. Né? A clara do ovo, ela é transparente. Quando ela esquenta, ela se torna opaca. Né? Mudou quimicamente aquilo ali? Não. Continua sendo os mesmos elementos químicos que formam a clara do ovo. Certo? Só que a temperatura fez com que a organização daquelas mesmas moléculas se tornasse um pouco diferente, fazendo com que ela adquirisse outra
aparência. É basicamente isso que ele está dizendo. Para a gente concluir aqui, então, quase no finalzinho, gente. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Então, tudo que nós vemos em relação a moléculas são modelos, né? A gente não consegue enxergar as moléculas, não temos tecnologia para isso, né? Mas elas têm forma, sim. Nós criamos modelos em laboratórios para tentar entender, mas são apenas modelos, né? A gente não está observando moléculas como elas são verdadeiramente. E Kardec pergunta, essa forma é constante ou variável? E a resposta, constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o chamais molécula longe ainda, porque o que chamais molécula longe ainda está da molécula elementar. Então a gente não conhece as moléculas primitivas, né? A gente só conhece as secundárias, né? O espaço universal é infinito ou limitado? A resposta, infinito. Suponho no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera que vos achais que podereis compreender. Então, a gente não tem capacidade de entender isso, né? Mas é infinito. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, a gente não pode conceber, né, nem o infinito, nem o limite. Porque se a gente pensar em limite, o que tem além do limite? Sempre vai ter alguma coisa além. Então, a gente chega à ideia do infinito, que a gente ainda não é capaz de entender, né? O vácuo existe em alguma parte no espaço universal? E a resposta, não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, não existe vácuo no espaço, né? Existe matéria em tudo, só que a gente não consegue perceber esses materiais e aí a gente chama de vazio. Bom, com isso a gente conclui esse estudo de hoje. Gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Tudo certo, Padrinho, bem esclarecedor. Eu só mais uma vez fico impressionada, né, com as perguntas e respostas que foram escritas há tantos e tantos e tantos anos atrás, quando essas discussões ainda não eram palpáveis, assim, né? Kardec é um cientista, né? Então a curiosidade dele era muito grande. É reconfortante. É verdade. É sim. Então, gente, no mês que vem a gente parte para o capítulo 3. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente pode continuar essa discussão ali pelo WhatsApp, né? Eu estava pensando aí mudando um pouquinho de assunto, né, eu estava pensando desde a semana passada, mas eu acabei não colocando nada no grupo, preferi deixar para falar hoje assim com vocês, né, da gente tentar fazer um estudo do Evangelho, né, diário. Eu não sei como que é a disponibilidade de tempo de vocês, mas assim, não seria nem nada com vídeo, imagem, não. Seria assim, eu uso um aplicativo da Bíblia, né, que ele tem planos de estudo, que coloca diariamente alguns capítulos para a gente ler. E esse aplicativo ele permite a criação de planos em conjunto. Então, a gente criaria um plano de leitura, né, para que a gente pudesse ler diariamente, né? São leituras curtas, né? Não toma muito tempo do dia. E, ao final dessa leitura, tem o espaço para fazer algum comentário.
Então, eu vou depois colocar lá no grupo, explicar direitinho, né? Mas já vou apresentar esse convite aqui. Quem quiser participar de um plano de estudo, a gente começaria por um plano de estudo só do Novo Testamento, né? Que é uma leiturazinha diária, uma leitura curtinha, de no máximo 2 capítulos pequenos, né? E depois que a gente pudesse concluir esse plano, a gente partiria para um plano do estudo da Bíblia toda, né? Que é muito interessante também. Mas aí eu não vou tomar mais tempo de vocês agora, não. Eu vou explicar direitinho lá no WhatsApp como é que é isso, Uhum. tá? Só para Tá apresentar aqui bom, o convite. Acho que seria interessante. Tá tá bom? bom. Tudo bem. Então Show de bola. vamos fazer a nossa oração para encerrar a aulinha de hoje. Luana, quer fazer a oração? Ah, tudo bem. Muito obrigado. Senhor, agradeço nessa manhã a oportunidade de estarmos mais uma vez nos reunindo em um período tão conturbado que estamos vivendo, mas que graças às tecnologias e às disponibilidades que temos hoje, conseguimos estar aqui falando sua palavra, alimentando nosso espírito, confortando nosso coração, em meio a tantas ansiedades que temos em nossa vida no dia a dia. Conforta, Senhor, aqueles que ainda não têm a compreensão que nós temos para entender esse momento, que estão sofrendo de tantos problemas pessoais, também em seus trabalhos, acumulando tantas ansiedades em seu coração, Senhor. Conforta os lares, conforta as famílias, conforta aqueles que não têm amparo de ninguém, que se sentem sozinhos nesse momento. E abençoa, Senhor, para que na nossa evolução diária a gente possa compreender cada vez mais a Sua palavra e estar cada vez mais conectados uns com os outros, fazendo o bem ao próximo, que é o nosso maior objetivo aqui hoje. Amém. Obrigado, bom dia para todos. Fiquem com Deus. Bom dia. Continuamos lá no Bom WhatsApp. dia. Tá bom. Tchau. Até logo, gente.